Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida Univale. E hoje, como sempre acontece no nosso programa, estamos recebendo aqui um convidado que nós já aguardávamos a presença dele há muito tempo e para discutir um tema muito interessante que inclusive dialoga com o programa anterior, quando nós falávamos também de mediação. Mas hoje, recebendo o doutor Danilo Bicalho, vamos falar do tema mediação e os seus impactos no Poder Judiciário. O nosso convidado de hoje, doutor Danilo Couto Lobato Bicalho, tem aqui uma biografia interessantíssima. E eu vou quebrar o protocolo aqui, porque o doutor Danilo escreveu na biografia dele assim: casado com a Daniela Bicalho e pai do Rafael e do Pedro. E eu falo casado com a Daniela Bicalho porque, evidentemente, para que ele tivesse essa carreira maravilhosa, claro que ele teve o apoio, teve o carinho, teve o amor da Daniela, e com isso nós saudamos todas as mulheres aqui, que o programa está sendo gravado no Dia Internacional da Mulher. E o doutor Danilo, para além de já ser hoje o juiz titular da 5ª Vara Cível de Governador Valadares, é diretor do Foro da Comarca e membro da 2ª Turma Recursal de Governador Valadares, entrou para a magistratura em 2004, trabalhando nas comarcas de Patos de Minas, São Gotardo, Paracatu e Governador Valadares, mas também já foi delegado de Polícia Civil, analista processual do MPU, além de ter exercido a advocacia. Doutor Danilo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado prontamente o nosso convite e já vou lhe passar a palavra com a nossa primeira pergunta aqui, que é a que eu mais gosto. Quem que é o doutor Danilo por ele mesmo? Bom, é um prazer estar aqui na TV Univale, conversando com o professor Bernardo. Bom, Danilo, eu sou natural de Belo Horizonte, fui criado na pequena cidade de Carmo da Mata, na região centro-sul do estado, próximo a Oliveira, Divinópolis, até os 17 anos de idade. Depois fui para Belo Horizonte, cursei Direito na PUC, Coração Eucarístico. Sou torcedor do Clube Atlético Mineiro, o nosso galo. Gosto de carro antigo, antigo mobilismo, né? Sou casado com Daniela Bicalho, tenho 2 filhos, Rafael e Pedro, né? E amo a magistratura, gosto do que faço, tenho prazer de ser magistrado. Se juiz de direito não fosse remunerado, eu acredito que eu até trabalharia de graça. Poxa vida. Bom, por mais juízes com esse porte não só intelectual, como também moral e afetivo. Doutor Danilo, para a gente começar aqui a conversar com os nossos telespectadores sobre a temática, né? Eu queria lhe perguntar assim, como que o senhor sente a mediação de dentro do Poder Judiciário? Porque muitas vezes a gente fala da mediação de fora. Eu sou docente, sou mediador, dou curso de mediação, então eu às vezes falo de fora. Então eu queria saber assim, como que o Poder Judiciário sente a chegada da mediação, como que o senhor, enquanto magistrado, vê a mediação nesse momento contemporâneo? Bom, eu vejo a mediação como uma instituição da mais alta relevância e que deve sempre ser prezada e homenageada pelo Poder Judiciário. Todos os tribunais do país, seus centros de direção, devem preservar e dar impulso ao Instituto da Mediação, principalmente para que seja homenageado e respeitado o princípio constitucional de garantia da duração razoável do processo, possibilitando às partes a rápida solução dos conflitos, com baixo custo para o Estado, que é o responsável por distribuir a justiça, e principalmente para possibilitar a toda a sociedade, a todos os cidadãos, que o dinheiro gire mais rápido no âmbito da sociedade, porque uma vez havendo acordos, formas consensuais de mediação solucionando conflitos, o dinheiro gira mais rápido na sociedade. Rapaz, eu gostei muito da sua resposta, porque ela toca em vários âmbitos, né? Quer dizer, não só apenas
a própria efetivação dos comandos constitucionais e, obviamente, também do direito processual civil, né, do processo enquanto tal, mas isso, de alguma maneira, oxigena democraticamente as diferentes construções de soluções, porque a mediação é um processo autônomo onde as pessoas constroem as suas soluções, os seus caminhos, né? Então, me parece que é um instituto absolutamente nascido da raiz do próprio termo democracia, né? Me parece que isso é muito interessante colocar e, evidentemente, que estamos numa sociedade, no mundo capitalista, é necessário que nós pensemos também na questão do giro do dinheiro, como o senhor trouxe bem, né? Fazendo com que nós também acompanhemos o tempo presente hoje, que hoje as coisas se dão de maneira muito mais rápida e, portanto, às vezes o tempo do processo não acompanha o tempo da vida, e a mediação é mais próxima disso. Com certeza. Não é isso? Bom, nós podemos então agora já ir para a próxima questão, que eu acho que já dialoga muito, que é a seguinte, doutor Danilo: quais seriam, na visão do senhor, enquanto magistrado, enquanto um trabalhador do Poder Judiciário, faz o Poder Judiciário trabalhar, quais seriam as principais contribuições da mediação para o Poder Judiciário? Quer dizer, como que ela colabora para o Poder Judiciário? O senhor já começou a falar isso um pouquinho mais, mas se puder aprofundar um pouquinho mais para os nossos telespectadores, será maravilhoso. Bom, a mediação colabora para o Poder Judiciário como um elemento filtrante na resolução dos conflitos. Vamos dizer hoje que os processos de família, nas 7 varas cíveis de Governador Valadares, a mediação ela possibilita, através também da conciliação, uma prevenção de, vamos dizer, 60% dos processos, né? Isso é um número muito considerável. É significativo. Significativo. E nós temos aqui na comarca os PAPRES, que são pontos de apoio pré-processual, que abarcam a mediação e a conciliação. A comarca de Governador Valadares ela é dotada do município de Governador Valadares e mais 6 municípios, totalizando aproximadamente 330 mil municípios, 330 mil habitantes. E nesses pontos de apoio, os PAPRES, comparecem pelo menos uma vez por mês nos municípios que compõem a comarca um mediador, que faz as mediações. E também nós temos aqui, em convênio com a Univale, um PAPRE dentro da Univale, que também faz cerca de 60 mediações por mês. Certo. Isso é significativo. Isso tudo significa o quê? Que é um elemento filtrante das demandas que poderiam desaguar no Poder Judiciário, que geram homologação. Nós tivemos também, no passado, quando do acidente da Samarco, mediações com a Renova, que foram homologadas de 2016 até 2019, cerca de 88 mil mediações. Nossa, doutor Danilo, eu estou de fato impressionado com esse percentual, né, que o senhor trouxe para a gente, trouxe para os nossos telespectadores aqui, para os nossos futuros alunos, porque a gente pode entender hoje que as habilidades e competências do mediador, elas já fazem parte da formação do aluno. Quer dizer, eu no meu tempo, como eu confidenciava para o senhor aqui nos bastidores, eu só ouvi falar da mediação. Hoje, isso, desde a entrada do aluno na faculdade até a hora dele sair, a palavra mediação atravessa a formação dele e outros elementos de formação começam a comparecer no currículo agora. Mas isso é o tema que nós vamos tratar depois do intervalo. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo e voltamos para mais algumas conversas aqui com o doutor Danilo, trazendo informações a respeito do Instituto da Mediação, nessa sua colaboração, digamos assim, com a atuação do Poder Judiciário e, consequentemente, com a efetivação dos comandos constitucionais, que é aquilo que todos e todas, enquanto cidadãs e cidadãos, queremos. Esperamos vocês na volta. Muito obrigado.
mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? A questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente insere no contexto da aprendizagem do aluno todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos, a construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A gestão integrada do território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a gestão integrada do território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa Questão de Direito. Como todos e todas já sabemos, o programa do curso de Direito da nossa queridíssima Univale. Hoje recebemos aqui o doutor Danilo para falar da mediação de dentro do Poder Judiciário, uma vez que magistrado é. E como prometido, nós voltamos agora com uma pergunta que me parece muito interessante, sobretudo para você que será nosso aluno, nossa aluna daqui a um tempo, que está querendo cursar o direito, vai ouvir umas coisas interessantes aqui agora. E também para aqueles que já são alunos e para aquelas que já são alunas. Doutor Danilo, diga para a gente quais as habilidades os profissionais devem desenvolver para uma atuação adequada aos dias atuais, tendo em conta o prestígio que a mediação vem tomando.
Bom, para ser um mediador, não pode ser qualquer pessoa. A pessoa tem que ter um perfil. E esse perfil, a própria lei, a 13.140 de 2015, já elenca e eu posso complementar outros. O primeiro perfil é saber ouvir o outro. O outro que eu falo é o autor que inicia o processo de mediação e aquele que é acionado para participar desse processo de mediação. O segundo requisito que está na lei é a imparcialidade. Não emitir opiniões, deixar captar as informações de cada parte interessada, mas sem emitir opiniões. O terceiro seria a confidencialidade. Não ficar levando para fora o que é discutido numa mediação. Isso já está até na lei também, é um dever. Saber ouvir essa confidencialidade, psicologia, saber o comportamento das partes, como elas verbalizam, como elas assentam, como elas se comportam, como elas se dirigem à outra parte, ao próprio mediador. Um equilíbrio e também a humildade. A humildade eu reputo importantíssimo, para saber ouvir as partes e saber se colocar no lugar do outro. E é importante que a figura do mediador, ele não apresenta uma sugestão para as partes. O mediador, ele atua de forma construtiva, canalizando as partes para que cheguem de comum acordo a uma composição. Essa é a beleza da mediação. E o importante que a mediação, quando implantada no Brasil já em 2015, ela tem o seu antecedente histórico desde a década de 70, na preocupação da doutrina brasileira e do Poder Judiciário Nacional para que os conflitos de interesses que existem entre as pessoas, como ocorre em qualquer sociedade, sejam solucionados através do consenso e principalmente através do consenso da mediação. Por que isso? Porque as partes de comum acordo dialogam e através de uma atividade construtiva canalizada pelo mediador, cheguem a um consenso. E o que isso é de relevante? O conflito, a relação jurídica conflituosa, ela não vai para debaixo do tapete. Mesmo diante de uma sentença judicial, o litígio, por melhor que seja prolatada a sentença, ele sempre vai ficar latente entre as pessoas, não vai ficar bem solucionado, ele vai ficar debaixo do tapete. Com a mediação é diferente, as partes dialogam, apresentam seus pontos de vista e chegam a um acordo. O litígio exaure, acaba, ele não fica debaixo do tapete. Perfeito. Eu fico muito feliz, doutor Danilo, de ouvir um magistrado falando essas questões, né? Porque o senhor perpassou aqui por praticamente todos os princípios que regem a mediação, né? Desde a confidencialidade, a imparcialidade, né? Poderíamos trazer também aqui a oralidade, poderíamos trazer também aqui a imediatidade. A imediatidade, a informalidade, né? Porque tudo isso, e eu considero isso uma informação de utilidade pública, né? Porque quando o senhor diz assim, no Poder Judiciário, o conflito ele é resolvido, mas ele se mantém entre as pessoas, né? Por quê? Isso não é uma crítica ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário não foi constituído para resolver a lide sociológica. Quer dizer, a lide sociológica é aquilo que não aparece no processo e que a mediação dá conta, né? Então, por quê? Porque o formato dela, por não prescindir da oralidade, da informalidade, por levar em conta, como o senhor trouxe muito bem, a ideia de que o profissional, para trabalhar com a mediação, ele precisa ter uma escuta ativa e completa e complexa, porque a gente não escuta só com os ouvidos, os olhos também são locais por onde nós vemos o corpo das pessoas emitirem juízos, porque quando a gente está emitindo uma emoção boa ou uma emoção negativa, o nosso corpo, ao mesmo tempo, também está ali refletindo essa questão. E muitas das vezes, os problemas, os conflitos, eles não são aparentes quando são verbalizados. Eles aparecem numa linguagem corporal, ou talvez no aumento do tom de voz, ou baixar o tom de voz. Então, quer dizer, o que o senhor trouxe aqui é uma verdadeira aula de novas competências e habilidades
que os profissionais necessitam desenvolver, né? E eu acho que a universidade é um ótimo lugar para isso, porque a mediação é interdisciplinar, né? Ela tem os conhecimentos advindos do direito, mas não somente, né? Quer dizer, todos os profissionais, seja de qual área for, depois de 2 anos de formado, podem fazer o curso de mediador e trabalhar enquanto tal e colaborar para a facilitação da tratativa adequada dos conflitos na sociedade. E é exatamente esse o próximo ponto que eu gostaria de ouvi-lo, doutor Danilo, que é o seguinte: no sentimento do senhor, na leitura que o senhor faz, né, quais os impactos que a mediação pode trazer para a sociedade em geral? Bom, é interessante você falar a respeito da mediação, no que diz respeito à sua relevância, no que se refere aos requisitos para ser um mediador, que ele tem que ser formado em qualquer curso superior de graduação há 2 anos. Então ele pode ser um psicólogo, pode ser um pedagogo, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro civil. Nós temos aqui em Governador Valadares, na comarca, esses 4 perfis, com certeza, e mais outros, assistentes sociais nós temos também, na mediação institucionalizada na comarca. Então, eles auxiliam bastante e colaboram no exercício da mediação, porque acaba sendo uma atividade interdisciplinar. O engenheiro sabe o que tem um conflito de vizinhança, o psicólogo sabe o que tem a questão na família, né? Exato. E por aí vai. E no Poder Judiciário, isso auxilia bastante e tem alta relevância, porque é uma atividade gratuita, não gera ônus para o Estado, há uma participação efetiva de toda a sociedade, principalmente das faculdades daqui de Governador Valadares, por se tratar de uma atividade interdisciplinar, onde todos colaboram. Isso é muito importante porque tem a participação da sociedade para o exercício da mediação. E elemento filtrante da lide que pode chegar para o juiz. Aí sai barato para o Poder Judiciário enquanto custo, sai barato para a sociedade porque o dinheiro também circula mais rápido, e então toda a sociedade sai ganhando. Não existem perdas. É o famoso, para falar aqui para o nosso público, a mediação atua no ganha-ganha. Né? As pessoas que vão para a mediação, elas não estão interessadas em ganhar o processo ou perder o processo. Elas estão interessadas em compor uma solução adequada para aquele conflito, na medida em que cada um consegue. E aí, cada uma das pessoas vai ceder um pouco para que chegue a um meio termo, né, que desde Aristóteles nós sabemos que quase sempre é o melhor lugar, né, ou sempre é o melhor lugar. E eu acho que tem um efeito interessante, doutor Danilo, que é também, e o senhor chamou a atenção de maneira muito importante, que é a humildade. Não só o mediador tem que ser humilde, mas as pessoas que participam da mediação acabam exercendo a humildade também, porque você ali aprende a abrir mão um pouco dos seus interesses, não apenas pensando na sua individualidade, mas pensando num bem comum, naquele caso, das 2 pessoas envolvidas. Então, nós entendemos a mediação como um caminho muito interessante. E, doutor Danilo, nós estamos caminhando aqui para o final. É impressionante como que a prosa boa, o tempo a gente não vê, né? Mas eu queria ouvir do senhor, com toda essa experiência no Poder Judiciário, no direito, queria ouvir um caos do senhor aí, que o senhor passou, seja no Poder Judiciário, seja atuando enquanto delegado, enfim, alguma coisa que possa brindar o nosso telespectador, a nossa telespectadora, um pouco da sua história, um caos que seja interessante, que o povo aqui gosta bastante de ouvir caos bom. Bom, eu tenho 2 para falar. Um é o primeiro, quando eu era criança, morava em Carmo da Mata, estudava lá, minha mãe professora pública, meu pai delegado de polícia. Então eu terminava minha aula na parte da tarde, saía da escola às 4h15 e ia para a delegacia, porque eu não tinha ninguém em casa, né? E ficava com meu pai lá, esperando dar as 18 horas para todos irmos embora para casa. Nesse meio tempo eu ficava lá, ele trabalhando, ele me entregava alguns inquéritos para ler e foi aí que eu me despertei para o direito. Eu lia inquéritos policiais sobre furto, sobre roubo, sobre lesão corporal, muito acidente de trânsito,
laudos periciais de acidentes de trânsito. Eu achava aquilo interessante. Um dia eu estava lá, com 8 anos de idade, mais ou menos, lendo um inquérito policial. Fui ao meu pai e falei, me explica isso aqui eu não estou entendendo. O que é conjunção carnal? Aí ele falou, não, isso aqui está errado. Me tomou o inquérito e me deu outro para ler. Muito bem. E no exercício da magistratura, tem um caso muito interessante, de mais de 15 anos atrás, envolvendo a conciliação. Era um senhor muito rico, com bom patrimônio, que conviveu durante anos com a sua empregada doméstica, altos rendimentos, aposentados em 2 empresas públicas. E o que aconteceu? Ele não tinha filhos, não tinha pais vivos. E essa empregada doméstica começou a manter uma união estável com ele. E apareceu na história que ele ficou com problemas mentais e teve que ser interditado. Nomeou-se curador, os sobrinhos. E na hora que foi ajuizada a ação de reconhecimento de união estável, os sobrinhos não concordaram muito com o pedido da autora de reconhecimento de união estável. E a audiência começou às 14 horas, muita instrução, ouvi ambas as partes, os sobrinhos e a própria autora, testemunhas, e a audiência caminhou 19 horas e ainda não estava terminando, surgiu a dúvida se eles haviam ou não a união estável. Aí eu ponderei com todos e fomos com o Ministério Público advogados para a casa onde ela morava com ele, porque eles alegavam que a autora não tinha vida de convivente com o interditado, que era a parte requerida. E aí fomos lá para essa residência e lá constatamos que a residência era montada com quarto de casal, as roupas dela dentro do guarda-roupa em comum com ele, e diante desse fato constatado, não havia quarto de empregada separado, voltamos para a sala de audiência e fizemos uma conciliação, onde acordou-se que reconhecia a união estável a partir de certa data. Isso foi muito bonito por parte de ambos os advogados, tanto dela quanto dele, os sobrinhos, né, que defendiam o curador, que reconheceram a união estável e ainda tinha a dúvida, quando foi reconhecida a união estável, ainda tinha um patrimônio para trás. E depois passou um tempo, depois de homologada essa união estável, esse senhor veio a falecer. E, por coincidência, a execução de testamento caiu também nas minhas mãos. E o advogado dele chegou com o envelope todo empoeirado, colado, com o testamento particular. E nós tivemos que fazer uma audiência de abertura de testamento, onde ele deixava também para convivente todo o seu patrimônio anterior à data do reconhecimento da união estável. Eita. Foi muito bonito esse processo. Bom, doutor Danilo, queria lhe agradecer imensamente pela vinda, né, por doar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua experiência, né, nesse programa, e de maneira muito especial, porque é um tema que me é muito caro. Eu entendo que a mediação é um movimento progressista, democrático, né, que recebe de maneira igualitária todos e todas, independente de classe social e etc., porque todos temos conflitos e todos queremos solucioná-los, né? E nos ensina a humildade, que é um pouco do caos que o senhor trouxe aqui. Verdade. Né? Então, muito obrigado pela presença. Queria me despedir aqui dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, com esse caos maravilhoso que eu não sei em relação a vocês, mas a mim me ensina mais uma vez que a humildade, esse preceito necessário da existência humana, nos permite conhecer mais, porque quando nós somos humildes, escutamos mais e ao ouvirmos, temos a chance de nos transcendermos e nos tornarmos pessoas melhores. E acreditamos na mediação nesse sentido. Agradecemos mais uma vez o doutor Danilo, que é um juiz exemplar e deu prova disso aqui para a gente. Esperamos e convidamos vocês para os próximos programas Questão de Direito. Muitíssimo obrigado.